do ponto de vista da reconstrução, o governo está tomando as medidas necessárias. Segundo, está ficando claro a irresponsabilidade das autoridades do Rio Grande e de Porto Alegre de não ter tomado as medidas preventivas, as medidas cautelares, as medidas mais corretas. Terceiro, nós estamos diante, de uma crise profunda, é uma crise social, psicológica, ambiental, econômica, que vai exigir muito investimento, pelo menos num prazo de 8 anos, 10 anos. Eu acho que o governo agiu correto com a autoridade nomeando o Paulo Pimenta. Agora, eu sugiro que o Paulo Pimenta componha um comitê gestor de técnicos, acadêmicos, engenheiros, botar mais quadros técnicos do que quadros de direção política. A outra sugestão que eu acho interessante é o governo construir, ao lado do gabinete do Palácio do Planalto, um comitê gestor nacional. Um comitê gestor nacional que não é só para o Rio Grande do Sul. Vai assessorar o Rio Grande do Sul, mas vai também trabalhar com outros estados diante de riscos do colapso climático, como no caso que está acontecendo, risco de seca, de tornado, de enchente, etc, etc. E, por último, Conde, o que está posto para nós da esquerda? A questão do colapso climático entrou para valer na agenda da luta contra o neoliberalismo. Nós estamos diante de uma situação profundamente apavorante, delicada, e eu acho que é necessário o governo rever alguns pressupostos da sua política econômica. Por exemplo, o ajuste fiscal. Não tem sentido ajuste fiscal num quadro que precisa romper o teto de gastos para viabilizar e garantir a vida das pessoas. A questão do financiamento das políticas públicas de educação, saúde, previdência, assistência social. E eu acho que essa crise profunda do Rio Grande do Sul, ela é o epicentro de uma política que tem que influenciar, tem que conduzir, tem que estar dirigindo as políticas do governo em relação à questão dos planos econômicos, à questão dos trabalhos de infraestrutura. Eu acho que o governo, para terminar, o governo devia se, vamos dizer, dialogar mais com essa questão do petróleo na água equatorial. Eu acho que, diante da situação criada, não tem sentido apostar nessa possibilidade, e eu acho que o governo devia tomar uma decisão até para se livrar desse bode na sala. Das cobranças que têm aparecido. Olha só, recebeu o Vicente Halber aqui com todo carinho, ele já está aqui na nossa tela. Ó, tô com 3 grandes mestres aqui. Vicente Halber, você deve conhecer, né, Genuíno? Halber? Conde, eu queria dar um abraço no Vicente Halber. Quero dizer, Vicente, que o teu artigo, que foi feito em 92, no final da gestão do Olívio Dutra, é um artigo lúcido, porque você mostra o que tem que ser feito em Porto Alegre. Você, inclusive, faz uma crítica. Vamos prevenir em vez de remediar. E eu citei várias vezes o seu artigo, Vicente, como uma referência importante, porque Porto Alegre foi o modelo do desastre das políticas públicas neoliberais. Demissão, sucateamento, manutenção das bombas, manutenção das comportas, manutenção dos diques, não assoreamento dos rios. Então, houve um descaso total. Porto Alegre foi o laboratório do modelo neoliberal perverso, e o Vicente é uma autoridade, e eu queria abraçá-lo nesta manhã de segunda-feira, Vicente. Vamos receber o Vicente Halber com todo carinho. Eu vou pedir para o Adriano também fazer aqui a saudação para o Vicente, porque, evidentemente, o Adriano também conhece o trabalho do Vicente Halber no Rio Grande do Sul. Adriano, abre o seu microfone, dá uma saudação para o Vicente, eu vou passar para ele, e a gente vai seguir aqui os 4 juntos, a partir de agora no 11 News. Especialíssimo aqui, hein? Vamos lá. Diogo. Você está sem som, meu querido. Então eu passo para o Vicente, daqui a pouco você faz uma saudação. Vicente, obrigado pela presença.
Como eu disse aqui, ele é uma das figuras mais importantes, o Vicente, da engenharia do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? E que conhece profundamente as questões do Rio Grande do Sul. Vou pedir para você fazer uma saudação inicial, um comentário inicial, para a gente seguir aqui no nosso debate. Vicente Halber. Bom dia, Genuíno, bom dia, Conde, bom dia, Adriano. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelos elogios. Acho que não são tão merecidos assim, mas de qualquer sorte vamos aceitá-los e como motivação para continuar o nosso trabalho. Essa situação que já foi dita de forma genérica, nós temos aqui em Porto Alegre um dos melhores sistemas de proteção contra inundações do Brasil. Ele foi avaliado, a situação de 1941 foi avaliada por engenheiros alemães a serviço do DNUS e eles avaliaram várias alternativas. No seu pragmatismo e no seu conhecimento, propuseram algo simples, que usa com elementos que se usa no mundo inteiro, que é utilizar diques, ou seja, avenidas elevadas que foram construídas para não permitir a passagem de águas. E num dos trechos em que não foi possível colocar um dique, foi colocado um muro. Esse muro tem aberturas para possibilitar o acesso ao porto, ele tem aberturas também por baixo da Avenida Castelo Branco, para que se possa acessar o outro lado da cidade, naquela região. São 14 comportas, que precisam ser fechadas pelo menos uma vez por ano, faça sol ou faça chuva, e, como tudo na vida, precisa de manutenção. Aí você verifica se as borrachas precisam ter trocadas, se você precisa retirar ferrugem, etc. e tal. Também, para fazer a retirada das águas internas da cidade e as águas, que eu quero falar todas, os próprios esgotos, existem 23 casas de bombas, então o sistema opera dessa forma. Primeiro, ele impede a entrada das águas do Guaíba e do Gravataí sobre a cidade. Você impede, tranca, fecha as comportas, elas têm que fechar. Depois você liga as bombas que bombeiam a água interna para fora. Esse sistema é simples, moderno até hoje. Ele foi construído com tempo de recorrência de 100 ou mais anos, isso é uma referência internacional para obras de saneamento deste porte, e, portanto, ele continua atual, robusto, eu repito, fácil de operar e manter. Detalhe relevante, como tudo, você tem um baita carrão, viu, Genuíno? Você ganhou na loteria, tem um baita carro. Agora, se você não levar ele para fazer as revisões, não cuidar dos pneus, não cuidar das coisas mais elementares dele, ele vai te deixar na rua a qualquer hora. Então, foi isso que aconteceu aqui, e por isso a cidade inundou bem pior do que em 1941. Poderia ter sido evitado, pelo menos em grande parte. Vamos dizer aqui, inclusive está na entrevista que o Halber deu, ele deu uma entrevista aqui, tem um artigo no Sul 21 e uma entrevista no Jornal do Comércio, que depois eu vou dar o link para vocês, inclusive, que é de grande utilidade para a gente entender o que aconteceu ali. Agora, foi negligência, isso aí a gente não dá mais para contestar essa informação. Olha, vamos seguir aqui. Nessa roda, eu vou passando a palavra aqui para o Diogo, para o Genuíno, para o Halber nessa sequência. Diogo, eu queria que você... Agora você consegue ligar o seu microfone aqui, querido? Você já conseguiu aí? Liga para a gente ver. Ia lá. Você vai ter que chamar o teu assessor aí para... Você não está conseguindo ativar o microfone. Então, vou aqui para o Genuíno. Genuíno, vou pedir para você reagir à fala do Halber, porque ele disse muitas coisas importantes aqui, técnicas com relação ao Rio Grande do Sul. Olha, em primeiro lugar, eu concordo com o Halber.
Aliás, a declaração do governador, Eduardo Leite, é uma confissão de culpa, porque ele disse que preferiu o ajuste fiscal do que as medidas de prevenção. O setor foi sucateado, não teve manutenção, como o Halber colocou, demissão de servidores, o modelo de privatizações, o sucateamento e o interesse da especulação imobiliária nas construções naquela região. Portanto, o que está colocado, Conde, é o seguinte: o capitalismo neoliberal, com essa ganância, com essa ânsia, com essa acumulação de riqueza, com esse modelo de sucatear o setor público, de não valorizar o setor técnico, de não contratar corpo técnico, colocou em risco a vida, a cidade, a economia e, principalmente, o desastre em relação às pessoas que foram atingidas duramente pela enchente. Olha bem, é necessário a gente mudar as políticas. É necessário um outro referencial, por exemplo, aonde essas cidades vão ser construídas? Como vão ser construídas? Como garantir a recuperação desses equipamentos que o Vicente Halber colocou muito bem? Como fazer um desenvolvimento econômico que não privilegie o agronegócio, que acaba, vamos dizer assim, atingindo as terras às margens dos rios? Como, evidentemente, se prevenir para determinadas eventualidades? Por isso que eu acho que tem que ter uma ação combinada no Estado, que é o comitê gestor, dirigido pelo Pimenta, e no plano nacional, uma política de prevenção, uma política de atenuação, uma política de prevenir essas catástrofes, porque o futuro dos humanos está colocado em risco, é o futuro da humanidade, porque o capitalismo chegou a um ponto que ele não pensa na vida, ele pensa no teto de gasto, pensa na financiarização, pensa na acumulação de riqueza, ele não pensa em preservar a vida das pessoas. Veja bem, Conde, em plena crise no Rio Grande do Sul, os caras ficam falando em elevar os juros, aumentar os juros, manter teto de gasto, ficar preocupado com a preservação do ajuste fiscal, não tem condições. É o modelo que está em jogo. Além de todas essas medidas de prevenção que o Vicente colocou no seu artigo, e olha bem, ele colocou isso em 92. De 92 para cá, a coisa foi se agravando, até porque teve um marco, né, Vicente? A partir da vitória do Fogaça, depois veio o nosso companheiro Fortunati, depois veio Marquesan, depois veio esse cidadão aí, houve um laboratório de destruição das condições climáticas do Rio Grande do Sul, que são condições especiais. Elas são tão especiais que o modelo adotado de prevenção é também um modelo especial. Mas como não se preservou, como não se investiu, como não se teve cuidado, a religião do ajuste fiscal, do teto de gasto, essa religião está colocando em risco a vida das pessoas. Olha o que está acontecendo, principalmente com as populações mais pobres, olha o que está acontecendo com a classe média, olha o que está acontecendo com o setor econômico produtivo. Então, é uma crise profunda. E eu acho, Vicente, que ela é reflexo da crise do sistema. E se nós não vincularmos a crítica do desastre ambiental com a crítica ao capitalismo, nós ficaremos pelo caminho, nós ficaremos na metade das soluções.